Bom dia! Feliz semana! Hoje eu começo super inspirada por essas flores magníficas que vão me acompanhar aqui essa semana. E eu fico tocada... Gisele, Adriana, bem-vindas. Eu fico muito tocada toda vez que tem essa festa de flores naturais, porque essa é uma das coisas bonitas que eu aprendi com a minha mãe. Desde pequenininha, em Brasília, eu adorava esse momento. A minha mãe sempre curtiu flor natural. Bom dia, Pri, bom dia, Dani. E essa história de comprar as flores naturais e depois arrumar, cortar os cabinhos, sempre foi um momento muito doce. Então hoje que a gente vai falar de autoestima de filhos e como a gente pode contribuir para a autoestima dos nossos filhos, achei simbólico e bonito uma amiga querida ter chegado aqui hoje cedinho com um montão de flor natural. Então tô muito inspirada por isso. Vai ser bem rapidinho aqui a minha introdução e na sequência eu já vou chamar quem mais entende do assunto. Oi, Carla, Nina, querida, coisa boa! Como é bom estar com a tribo. Então vou começar com um pouquinho de suco sobre autoestima e depois a gente vai para uma coisa bem prática. Então se você tem filha, se você tem filho, se você se vê em situações nas quais você tem dúvida de como teria sido melhor por esse lado ou por aquele, esse vai ser um momento da gente ter aqui a Gabriela Rockenbach, que na minha visão é a melhor que tem nesse tema de maternidade, de mentoria de mães, para responder nossas perguntas. Mas começando com um conceitual bem rapidinho, tá? Karen, Van, Elis... Ai, Dani, você tá com saudade. Já tô com saudade dos nossos encontros de jornada. Muito bem. Começando conceitualmente, tá? Quando a gente tá falando de adultos, a minha preferência de definição é a seguinte... Autoestima é a sua reputação com você mesma. Então, pra mim, quando a gente tá falando de adultos, essa é a melhor forma da gente trabalhar, né? Como é que eu construo comigo, não com o mundo, uma reputação? Obedecendo a mesma lógica que uma empresa obedece para construir boa reputação, né? Então, como é que eu faço qualidade, gentileza, etc, etc, comigo mesma? Esse é um bom caminho para a construção da sua própria autoestima. No entanto, quando a gente fala de crianças, a gente está um passo anterior, né? Lembremos de todos os conceitos de fusão emocional, do quanto o adulto de referência pode dizer uma coisa, mas o que a criança vai escolher, sentir é o campo daquele adulto de referência. Então, no caso da criança, eu gosto mais de pensar na autoestima da criança como uma profunda fé, uma fé sincera nela mesma, que será construída ou não, obviamente, com a ajuda dos adultos, né? Porque, ai, Vandressa Preto, sua lindeza. Liege também chegou. Então, como é que a gente forma para autonomia, né? A irmã da Soraya, a Mariana Schutter, uma vez ensinou pra gente aqui em casa uma frase que a gente usa bastante, para nós faz muita diferença, que é dizer pra criança, você é capaz. Você é capaz. Então, quando ele tá ali, ela tá ali diante de um desafio, em vez de colocar debaixo da asa e dizer, vem aqui, mamãe faz pra você, encorajar a própria criança de realizar com essa boa escolha de palavras. Tu é capaz, ou você é capaz. Por quê, gente? A escolha de palavras não é trivial. Na nossa formação Estima, eu tô vendo que temos aqui analistas, né? Vandressa tá aqui, Nina também, analistas que estão nessa turma. A gente falou muito, né? A gente brincou até, nossa, como estamos filosóficas e espirituais, porque a gente falou muito, o princípio era o verbo, né? A gente falou de vários modos como a escolha de palavras é essencial. Isso é uma pesquisa que a gente acessou, eu e a Soraya, numa formação que a gente fez com um psiquiatra, que eu gosto muito de compartilhar, para mim é muito simbólica. A escolha de palavras é muito importante, porque quando a gente fala de trauma e de tipos de agressões que geram maiores traumas, a gente tem a seguinte informação que não é óbvia. As agressões verbais tendem a gerar mais impactos, mais nefastos e mais duradouros, até mesmo do que as agressões físicas, trocando em miúdos. Uma criança que eventualmente tomou uns tapas no bumbum, ela provavelmente terá menos problemas para
Não é um tapa, né? Porque o trauma não é feito de um evento isolado, é feito da continuidade de eventos. Mas o ponto é, o tapa no bumbum versus alguém dizendo você é burra, você não consegue, você é incapaz, você é estúpida. A agressão verbal tende a ser mais impactante. Quem chegou? Doutora Pri também chegou aqui. Good vibes. Gostei do nome desse perfil, hein? Mariana. Muito bem, gente. Então, por que eu trago isso? Porque a ideia que um ser humano faz dele mesmo, a ideia que uma criança faz dela mesma, é profundamente moldada pelas palavras que ela ouve. Então, quando a gente diz, ai, mas você vai com essa calça verde, essa blusa vermelha, filha, não combina, fica feio. Entende? Cada um completa aí o raciocínio. Ou, menino, fica quieto, tá na casa da tia. Esse menino é bagunceiro, mas é muito bagunceiro. Você é muito bagunceiro. Você é uma criança bagunceira. Ou ainda aqueles contextos mais complexos, né? Que entre os adultos há muita troca de agressão, a criança vai colher a emoção do adulto de referência dela. Mesmo que ela não esteja ouvindo diretamente, né? Você é isso. Se a mãe, por exemplo, tá ouvindo, isso também chega. Então, gente, é isso, Nina. As emoções expressas da família. Perfeito, muito bem. É disso que estamos falando. Então, gente, não é trivial. Você tá parecendo uma marmota, não sei nem qual que é esse conceito aí da marmota, mas imagino que seja que não tá bom, né, Kay? Não tá bonito. Então, gente, por que eu trouxe essa introdução toda sobre as palavras que a gente usa para as nossas crianças? Porque a maneira como ela se entende e a maneira como ela entende o mundo é moldado por isso. Então, se você tem aquela amiga que... nenhum pai, nenhuma mãe faz isso intencionalmente, né? Acho que só quem realmente... pessoas ruins, mas no geral a gente faz sem se dar conta. Então, é muito importante que a gente conscientize, porque uma vez que a gente conscientiza, aí a mente processa e a gente começa a fazer as transformações. Cida, muito bem. A ideia que uma criança tem dela mesma, presta atenção nesse ponto, você que tem filho, que tá junto comigo no desafio de todo dia trabalhar para tentar seguir no caminho certo, né? A ideia que uma criança faz dela mesma influencia todas as suas escolhas. Acompanha comigo esse raciocínio, ó. A Cristina tá dizendo, criança pela onipotência infantil se acha responsável por tudo que acontece e aceita que os adultos de importância afetiva dizem. Perfeito, é isso aí. Aceita que os adultos de importância afetiva dizem. É esse o ponto. Então vamos lá, vamos seguir só esse fio de raciocínio bem simples pra gente já chamar a Gabriela. E aí, se você tem pergunta e resposta, gente, por favor, use. É muito ouro ter a Gabriela disponível para responder as perguntas, então use. Muito bem. A forma como eu me entendo é moldada por essa dinâmica, né? Por essa troca que envolve as palavras, mas envolve também as intenções, os olhares. Então, aquele olho torto, castrador versus um olhar de aceitação vai interferir em quê? Em como a pessoa se percebe. Então, vamos fazer uma linha do tempo e chegar lá na idade adulta, lá na adolescência, de uma criança que cresceu ouvindo que era ou incapaz, ou burro, ou não presta. Que tipo de escolhas de amizade esse indivíduo vai fazer? Que tipo de escolhas afetivas esse indivíduo vai fazer? Então, assim como no adulto, né, a gente sempre fala do quanto a autoestima não é uma métrica de competência. Tem gente com competência aqui e autoestima aqui, mas é uma métrica de performance. Tem gente com autoestima aqui e competência aqui que acaba performando mais do que aquela que tem a competência aqui e a autoestima lá embaixo. Então, o que é importante a gente entender? Esse caldo de como ela se sente com ela mesma, essa fé nela mesma, forma a essência da personalidade e a essência do que ela vai usar, de como ela vai usar aquilo que ela tem, as suas competências, as suas habilidades. Então, gente, vamos pensar aqui em exemplos bem práticos. Tê chegou, Graça também, empreende meninas, coisa boa. A Maria Tereza, analista estima, deu um exemplo muito impactante em sala de aula essa semana sobre como uma pessoa que ouvia da mãe, você é um ladrão, porque
pegava as coisas da mãe, a mãe dizia você é um ladrão, o quanto isso fez profecia autorrealizável ali na frente, e ali era um caso extremo, obviamente, né? Mas essa pessoa, segundo nos contou a Maria Tereza, acabou tendo problemas muito, muito, muito sérios. Muito bem, gente. Vamos ver 2 exemplos práticos, aí a gente já vai chamar a Gabi. Digamos que eu seja uma menina de autoestima muito, muito frágil. Muito, muito frágil, porque eu ouvi tantas coisas. Qual é a chance de eu ter um profundo respeito pelo meu corpo, templo da minha alma? Qual é a probabilidade de eu eventualmente achar que se eu não tive esse apoio, né, essa atenção, esse carinho em casa, de eu achar que um menino que se interessa por mim, eu tenho que topar, mesmo que eu não esteja interessada por ele. No caso de amizade, a pessoa que ouviu a vida inteira, você não presta, você é burro, você não sei o quê, vai buscar que tipo de amizade? Vai achar que tá apto a se relacionar com que tipo de gente? Então, esse é só o caldo inicial pra gente entender o quanto a autoestima é... Opa, vou ganhar café, obrigada, meu amor. Obrigada. O quanto a autoestima é um motor. É um motor. Nova metáfora, nova alegoria nascendo. É um motor que pode ter mais potência ou menos potência. E esse motor carrega toda a minha identidade. Kerlin Costa chegou, eu ganhei corações virtuais. Muito bem, gente. Se você tem uma amiga que é super legal e que passa desafios com os filhos... Gente, eu não conheço uma mãe que não tenha essa dúvida. Será que eu sou uma boa mãe? Eu tô fazendo o que eu acredito que é o meu melhor. Mas será que o que eu acredito que é o meu melhor é o meu melhor? A gente vai começar qualquer nova função e a gente procura se capacitar para ela, né? A gente procura estudar, procura ler. Eu me lembro que assim que eu tive dinheiro, eu sempre, como eu contei no começo da nossa conversa, eu sempre gostei de flor natural, etc. Assim que eu tive condição, eu já morava em São Paulo, eu paguei um curso para aprender a montar arranjo. Porque aquilo era importante pra mim, me dava prazer e pra mim tinha valor aprender a fazer bem feito. Por que nessa função que é tão essencial, né, formar outro ser humano, a gente acredita no meme histórico de que vem de fábrica, né? De que assim, ser mãe, a gente não precisa de orientação. Eu preciso muito, uso muito e cada vez que eu uso, eu tenho a certeza absoluta de que foi a melhor decisão. Então já vou chamar a Gabriela para essa conversa. Vandressa, e como reverter quando o filho já é maior, já saiu da infância? Essa é a coisa linda, né, Vandressa? A gente sempre pode fazer para caminhar na direção correta. E aqui, quando já é maior, né? A Leão é sempre música de fundo para as lives, é isso mesmo, Pri. Vamos responder essa pergunta assim, tá? Bom dia, Gabriela Roquembar! Bom dia! Ai, que coisa boa! Adoro essa oportunidade de Gabriela Roquembar dando consultoria aqui para a tribo. Gabi, vamos começar só ainda nesse fio aqui de autoestima, porque tinha uma pergunta da Vandressa. E aí, na sequência, eu vou te provocar aqui em vários temas. Quero falar sobre remédio, quero falar sobre essa coisa que aflige o meu coração de às vezes, em rodas de mães, ver mães contando, né, que os filhos estão tomando remédio de tarja preta, afinal de contas, eles têm déficit de atenção e coisa parecida. Então, quero muito ouvir a tua visão sobre isso. E sobre o que mais vier de pergunta aqui, porque o objetivo é fazer consultoria. Mas, só para responder a Vandressa, depois que já passou da infância, entra na lógica do adulto, que é trabalhar em base aos pilares. Então, que bom que você está na formação Estima, porque a gente vai sair com muita ferramenta prática para isso, tá? Pode ter certeza que não é só na infância que a gente pode impactar. Essa é a beleza do humano, né? A gente sempre pode mudar. A gente sempre pode mudar. Agora, na infância, a gente pode dar uma boa ajuda, né, Gabriela? Para fazer um bom caldo inicial. Exato. A gente pode dar... Eu tenho a visão de que a criança nasce com autoestima 110%, né? Vamos combinar. Ser humano
por natureza, nasce com a sua autoestima maravilhosa. E o nosso cuidado durante a infância é justamente não desconectar esse fiozinho, não tirar a criança da sua conexão com si mesma e, como tu trouxe muito bem, a questão das palavras. O poder, bom, não é à toa que tem um livro que se chama O Poder do Discurso Materno, e eu vi, acho que alguém colocou aqui, de que praga de mãe, né, aquele ditado popular, de que praga de mãe pega. É isso, mas não é que praga de mãe pega, é que constrói dentro da criança, dentro desse ser humano que está justamente formando a ideia de si mesmo, porque a criança nasce sem saber que nasceu, né? Nasce sem saber que veio esse mundo, que é um sujeito separado da mãe. Leva 2 anos para começar a se entender como um indivíduo separado. Começar, veja bem, não é uma coisa que, agora eu sei que eu sou separado. Começa a se entender separado. E aí vem aquela fase que a Natália está vivendo dos 2 anos, em que é oposição, eu preciso me colocar, eu preciso... E aí, se a gente não entende essa fase como a necessidade desse indivíduo se colocar, o que acontece? A gente começa a dizer, mas é um terrível, mas é um do contra, mas é não para tudo, mas é um teimoso. Quando é simplesmente uma alma ali querendo dizer, tá, mas quem eu sou? Né? Uma alma querendo se conhecer, se entender. Então, nosso papel como pais e mães é tentar ao máximo manter intacto isso que já vem de fábrica. Perfeito. Maravilhoso. E Gabi, eu quero super estimular você a fazer essa pergunta para Gabi. Mas enquanto não vem as perguntas, eu vou aqui colocando algumas. Gabi, tem uma máxima, né, que a gente acredita muito, que eu gostaria que você comentasse, que é nos momentos difíceis, assim, nos momentos de birra, né, de briga, de meltdown. Deixa eu só abrir isso aqui, porque o sinal da internet melhora. A gente tende a responsabilizar a criança, mas dificilmente a questão é a criança. Mais frequentemente, a questão é a infância dos pais, a infância dos adultos, né? Essa foi uma frase que blew my mind, assim, foi muito, muito impactante para mim entender. Eu queria que você destrinchasse, assim, porque você já veio falando um pouquinho disso, né? Como ali a criança aos 2 anos pode nos levar a acreditar que a criança é um problema. Como é que botões se apertam e como é que a infância dos pais aparece nas cenas ali com os filhos? Então, é um tema que dá, né, dá uma pós-graduação. Vamos tentar ser bem sucinta. Quando a gente se depara, a nossa relação com os nossos filhos, ela é extremamente visceral, ela é extremamente intensa, ela é muito, 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 muito tudo. E a gente está numa posição de dar, né? Quando a gente se torna pai, a gente se coloca, a gente assume um papel diante dessa criança de dar. Não é mais aquela relação nem de receber que a gente tinha quando era filho, né? Quando era pequeno, na verdade, porque filho a gente continua sendo, e nem a relação de colegas de trabalho, né? Não é uma relação recíproca de dar e receber. Com o filho, a gente está numa posição de dar. E se entregar, e se doar, e estar ali. E isso por si só já é uma posição bastante difícil, vamos combinar. E é exatamente nesse ponto que pega a primeira questão de como eu recebi na minha infância. Eu de fato recebi na minha infância? Eu recebi tudo de que eu precisava? Eu tenho em mim esse modelo mental construído lá na minha infância de que uma necessidade é uma necessidade e eu tenho adultos conectados comigo, capazes de sentir essa necessidade e de atender essa necessidade para além dos seus bloqueios, das suas amarras. E aí, trazendo um exemplo muito simples, uma mãe que na sua infância não foi acolhida, não recebeu colo, foi
teve rodízio de cuidadores, era, né, a mãe saía muito cedo para trabalhar e ficava um pouco outro, e nenhum cuidador de fato se conectava com essa criança para entender, para atender as suas necessidades, não só físicas, mas principalmente emocionais. Quando essa mãe se depara com um bebezinho no colo que demanda, 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 não só a privação de sono, amamentação, colo, balancinho, calor, mas principalmente essa conexão emocional, aí a falta lá da minha infância se faz viva nesse momento. E aí torna-se, para essa mãe, difícil, torna-se pesado, torna-se às vezes insuportável dar. Porque dentro de nós a gente carrega ainda, né, a nossa vivência, toda a nossa experiência, principalmente as nossas emoções, elas estão dentro de nós, as não resolvidas, elas estão dentro de nós de forma bagunçada, de forma não racional, de forma não consciente, porque ninguém lembra dos seus primeiros meses de vida. Mas as emoções desses primeiros de vida estão dentro de nós. E quando a gente se depara com um bebê chorando incessantemente, que a gente não consegue acalmar justamente porque essas emoções nos reacendem e trazem angústia, trazem ansiedade, trazem... E aí sim que a gente não consegue acalmar a criança. Então é um ciclo, né? É a criança diante de nós que ativa uma emoção lá de necessidades não atendidas, e aí eu me angustio, essa criança sente a minha angústia, e aí eu consigo atender menos essa criança, e aí é um ciclo sem fim. Então, para dar um exemplo. Isso falando de bebezinho, né? Mas isso depois continua. A criança que espalha os brinquedos pelo chão, toda a emoção que é, eu digo assim, que é desproporcional ao fato. Tipo, a criança derrubou comida no chão e aquilo me irrita de uma forma... Gente, essa irritação, aí precisa da honestidade da mãe, né? Essa irritação é proporcional ao fato de ter derrubado um copo d'água? É sobre isso, né? Exato. Se não é proporcional, é porque tem coisa nossa, e aí 99% das vezes nossa, lá da infância, que está sendo reacendida nesse momento. A Vivi está trazendo aqui uma observação interessante que de pesquisas com outros tipos de bichinhos, né? Não mamífero humano, mas com rato e como com macaco também, como a relação de ser lambido, ser cuidado impacta depois, né? Disso que a gente está falando. Já chegaram aqui algumas perguntas interessantes, uma sobre gêmeos, Gabi. Um dos gêmeos, né? A menina com autoestima super alta, o menino com autoestima super frágil. E será que a gente consegue trazer algum insight para essa coisa de gêmeos, para construção aí de um ambiente saudável com dois serizinhos? Porque cada um vem de fábrica também com a sua combinação de talentos e forças e fragilidades, né? Como é que a mãe pode se colocar útil aí nesse contexto? Perfeito. Ponto essencial para quem é mãe de gêmeos é entender que são gêmeos, mesmo que sejam idênticos no DNA, mesmo que tenham vindo do mesmo óvulo, do mesmo espermatozoide, univitelinos, gerado na mesma barriga, na mesma família, no mesmo momento, são dois indivíduos completamente diferentes. Eles podem ter a mesma constituição física, mas aquilo que dá vida a esse corpo físico são dois. Não é que desceu um e se dividiu, não. São dois. São dois. Temos duas almas. Temos duas almas, duas almas, esse é o ponto. Exatamente. Esse é o ponto. E tem um conhecimento que eu acho fantástico que vem da antroposofia, que fala dos tipos constitucionais, que seria o que vem antes dos temperamentos. E aí, só para materializar um pouquinho mais, porque quando a gente fala de alma, é uma coisa muito abstrata para nós. E eu gosto muito dessa teoria dos tipos constitucionais, porque ela fala justamente de como essa alma, que vem para esse corpo, vem para essa experiência terrena, como que essa alma já pré-molda esse corpo.
Então, os tipos constitucionais, por exemplo, do corpo físico, tem a criança que é mais neurosensorial, ou seja, que é mais cognitivo, que é mais pensamento, e tem a criança que é mais metabólica motor. Então, são dois tipos constitucionais opostos. Opostos. Enquanto uma é apegada aos detalhes, fica horas olhando um quadro, é concentrada, tá com a cabeça sempre, pergunta muito por quê, porque quer descobrir, que é aquela criança que quer abrir os brinquedos, descobrir como é que eles são feitos. A outra é no mundo da fantasia, ela vê o todo, ela é assim, ela é mais no mundo da lua, digamos assim. Agora, eu estou trazendo esse exemplo para tentar materializar um pouquinho a diferença que pode ter entre gêmeos ou entre dois irmãos mesmo, que não sejam gêmeos. Se a gente tratar essas duas crianças da mesma forma, se a gente comparar essas duas crianças, se a gente quiser que essas duas crianças desenvolvam suas habilidades ao mesmo tempo, da mesma forma, com certeza absoluta, a gente está minando a autoestima de uma delas. De pelo menos uma delas. Porque uma vai aprender a comer, né, para trazer exemplos bem práticos do dia a dia, uma vai aprender a comer ali com garfinho e tal, de forma muito tranquila e muito rápida. E com, sei lá, 3 anos parou de sujar tudo. A outra vai até 5, sujando até o teto da casa. E não é que ela tem menos habilidade, não é que... faz parte da constituição física dela e não é algo visível, mas é algo de como essa alma toma posse desse corpo. Perfeito, Gabriela. Então, tem que olhar para além do que os olhos podem ver, para enxergar isso, essa essência de cada criança e conseguir conduzir, conseguir validar e conseguir nomear para cada criança aquilo que cada uma é. A Pri já está agradecendo aqui, ó, perfeito. Parece que você está falando dos meus pequenos, gratidão. Priscila, isso muda tudo. Eu tô te falando, ó, Gabriela Roquembar na vida muda tudo. Eu quero trazer mais um caldo para essa conversa, que é o seguinte: porque a gente não entende o que é autoestima, a gente pode muitas vezes tá simplesmente falando de uma coisa equivocada. Por exemplo, como a gente acha que todo mundo sabe o que é autoestima, você pode achar que uma pessoa, que uma criança, menina no seu caso, né? A menina tem autoestima em ordem nessa primeira análise. Porque ela é extrovertida, porque ela fala com as pessoas, porque ela se resolve. Talvez a gente esteja falando de um traço de personalidade chamado extroversão, que não tem nada a ver com autoestima. Talvez no mundo interior dela tenha uma necessidade de agradar, que a faça fazer teatro e dar show e dançar para os convidados, mas não é porque ela está em paz com ela mesma, é porque ela... Estou fazendo uma hipótese, tá? Que eu só estou fazendo uma hipótese para materializar um conceito. Porque dentro ela tem essa necessidade de aprovação externa. E o outro, que pode estar lá no mundo dele, tranquilo, brincando lá com as pedrinhas, está de boa na lagoa, tá muito feliz, muito resolvido dentro. Então, por que eu trago isso, gente? Porque a gente precisa olhar para esse tema. O que é autoestima? Para a gente não ficar achando que extroversão é autoestima, que introversão é baixa estima, que amabilidade é autoestima e combatividade é baixa estima. Os traços de personalidade, aqueles conhecidos pela ciência como os Big Five, não são sinônimo de autoestima. Então, fechei meu parênteses. Perfeito, perfeito. É exatamente isso. E tem que entender que a criança, ela se molda ao ambiente onde ela está. A criança se molda ao ambiente onde ela está. Se ela entende, e isso também vai depender dessa bagagem que ela traz no mundo espiritual, né? Se ela entende que, se eu for para a escola e entrar para a escola bem bonitinha, bem felizinha, então a minha mãe vai me amar mais. Não quer dizer necessariamente que essa criança está entrando para a escola, e estou fazendo, né, essa ponte com a autoestima, não quer dizer que ela está com a autoestima bem, que ela está bem resolvida. Quer dizer que, talvez pela forma como esses adultos estão conduzindo sua relação, sua comunicação com essa criança, ela está entendendo, ela está moldando o seu comportamento para ganhar amor, para ser aceita. Exato. Exatamente. E isso a gente sabe que
destrói a autoestima. É a soda cáustica, o diabo verde da autoestima é você aprender a ser gratificado pelo fingimento, né? Porque vai na contramão da autenticidade, da coerência e quase que de todos os pilares da autoestima. Gabi, eu queria assim, ó, sem entrar em rótulo de uma doença específica, porque é claro que aqui a gente está numa conversa teórica e a gente não está falando de nenhum caso específico, então só para a gente ser cuidadosa, eu não gostaria de falar de nenhum caso específico, mas gostaria de te ouvir, sim, sobre medicação muito forte para criança muito pequena. Maternidade da Empresa está aqui mandando um monte de Ah, coraçãozinho, querida. Lívia também, Lisiane também chegou, Kay está aqui também fazendo comentários sobre. A Dani está dizendo muito boa explicação, meus meninos são exatamente assim. Gente, se vocês têm amigas que têm filhos, recomendem o curso gratuito que a gente vai fazer na semana que vem. É um tema, como tantos, que tem um monte de informação disponível, mas tudo bastante pulverizado. E a força dessa nossa conexão é justamente ir traduzindo infância com vida adulta, né? Então, feminino com maternar. E a gente está muito, muito feliz com oferecer essa oportunidade. Então, manda para as amigas esse convite. A Laura está querendo acompanhar e querendo interagir um monte aqui. Laura é maravilhosa! Querida. Gabi, vamos falar de crianças muito pequenininhas que ou enfim, que tomam remédios muito fortes. O que a gente pode trazer de luz para esse debate? Então, dar um diagnóstico para uma criança muito pequena precisa ser algo assim feito com mas tanto cuidado. Por quê? Exatamente como eu trouxe a questão de como a criança aprende a moldar o seu comportamento, a criança ela responde a como é que está a rotina. Eu já vi, não é a intenção falar de casos, né, reais, mas eu já vi casos em que era simplesmente uma ausência de rotina e de ritmo saudável para uma criança que causa uma hiperatividade. Isso é muito mais comum do que a gente possa imaginar. Uma criança, de verdade, esses dias não é um caso de uma criança que chegou a tomar medicação, mas eu acho que ilustra bem isso que eu estou querendo explicar. Esses dias uma aluna minha veio me pedir uma ajuda de que o filho dela estava muito resistente para dormir, estava brigando por causa de tudo, não estava na escola, não estava brincando, né? As professoras relataram para a mãe de que ele não interagia com as outras crianças, de que ele não se entretia com os brinquedos, de que ele ficava mais quietinho no canto dele, muito irritadiço, enfim, em todo um cenário que, olhando somente esse cenário, somente para o comportamento da criança, seria muito fácil dar um diagnóstico. E ela veio me pedir ajuda. E ela é minha aluna, né? Então ela já fez o meu curso, ela entende que ela precisa olhar para além do comportamento. E esse é o ponto. E ela me disse, Gabi, eu estou há mais de, 2, 3 semanas observando, analisando, entendendo. E eu percebi que é cansaço. Essa criança está cansada. E eu não estou conseguindo fazer ele dormir mais. Né? Ele dormir o suficiente, eu não estou conseguindo achar formas de... Gente, a gente fez um microajuste de rotina e em 2 dias tudo se encaixou. Ela me disse, agora ele está colaborativo, ele voltou a ser ele mesmo, ele está tranquilo, ele começou a brincar na escola, ou seja, então o ponto é, não dá para se fixar, não dá para olhar somente pro comportamento da criança. Precisa entender, e antes de dar um diagnóstico, antes de dar qualquer tipo de remédio, agora tem aquele outro que é o transtorno opositor, não sei do que. Olhar para uma criança de 2 anos, apenas se impondo, colocando a sua individualidade no mundo, tranquilamente a gente pode dizer que é um transtorno opositor. Se a gente olhar somente para esse comportamento. Então a gente tem que olhar com muita cautela para o todo. Para como tá. O que é esse todo? Como é que tá essa criança como um todo, como ritmo, como rotina, como alimentação, como sono, como movimento, como contato com a natureza, como contato com os pais. Quanto que esses pais, aí a gente vai para os pais, segundo nível, como que esses pais estão individualmente, ou essa mãe, ou esse pai,
os adultos que cuidam dessa criança, como que eles estão individualmente, e aí não, não, eu tô bem, não. Emocionalmente e espiritualmente, como que esses adultos estão, como que esses adultos estão em relação um com o outro, porque uma criança que está muito agressiva pode estar simplesmente manifestando uma agressão dos adultos não manifesta, né? Então, por isso a importância dos adultos olharem para as próprias emoções, cuidarem de si mesmos, porque isso também faz parte da educação. Porque se a criança está precisando manifestar uma emoção não trabalhada, não olhada, não resolvida dos adultos, ela está perdendo a oportunidade da infância dela, de desenvolver o que ela precisa desenvolver naquele momento na infância dela. Então, precisa olhar esse conjunto todo. Não tem como a gente observar somente essa pontinha do iceberg, que é o comportamento de uma criança que está agressiva, que está se opondo, que está hiperativa, que não se concentra. Tem que mergulhar e olhar para a parte de baixo desse iceberg para entender o que pode estar realmente acontecendo. Tem uma máxima do comportamento humano que eu acho maravilhosa e eu realmente não entendo por que a gente não aprende isso já na pré-escola e tem revisões desse tipo de conteúdo semanalmente por toda a vida, que é antes de uma ação negativa ou não desejada, sempre vai ter uma emoção, um sentimento negativo ou não desejado. Não tem desconexão entre comportamento e sentimento. A gente está falando aqui da nutrição, da caloria, do caldo que vai gerar a outra coisa. Então, essa história de resolver na medicação, algo que muito provavelmente depende de conexão emocional, de conexão de alma, eu acho que é uma das coisas tristes do nosso tempo. E para mim, Gabi, fez muito sentido em uma das nossas conversas de mentoria, quando você me explicou as necessidades. Porque assim como essa sua cliente, eu também, depois que comecei a observar, ele tá com sono, ou ele tá com fome, as coisas entraram em outra ordem. E eu adoraria que você falasse um pouquinho sobre essa hierarquia das necessidades da criança, porque não são só as fisiológicas, né? Eu me lembro que nessa conversa a gente chegou até na espiritual e aí blew my mind de novo. Acho que se você puder compartilhar aqui com as nossas queridas da tribo. Tem um comentário aqui, acho que ainda é do tema que a gente tá vendo, Gabi, da Lisiane? O comentário parece bem ruim quando a gente está como convidado, tá, mas acho que eu consigo ler. Minha filha aos 8 anos foi diagnosticada com TDAH, começou a medicação, emagreceu 11 quilos, agora com 13 não quer tomar mais o remédio. Que bom. Que bom. Que bom que ela não quer. Porque o remédio, ele silencia, né? Ele mascara. É a mesma coisa que eu tenho dores de cabeça, por exemplo. Tenho dores de cabeça recorrentes e eu tomo analgésico. Eu tomo dores de cabeça recorrente, eu tomo analgésico. Tenho dores de cabeça recorrente, eu tomo analgésico. E eu continuo nisso, aumentando o poder do analgésico ao infinito. Ao infinito. Sem olhar para a causa. E é isso que, né? Olhar para a causa. O que está causando esse negócio? O que está provocando esse comportamento? Só antes de você falar das necessidades, Gabi, eu quero compartilhar um case muito interessante de uma criança que eu convivo e em autismo. Essa criança evoluiu num nível. Por que eu tô falando? Ela saiu de uma realidade de um monte de estratégias medicamentosas e foi para uma estratégia nutricional e emocional e comportamental. E é de chorar de amor e de emoção ver o novo lugar onde está essa criança, onde está essa mãe que vivia atormentada, envergonhada, não conseguia interagir com outras famílias porque entendia nas outras crianças uma causa de desconforto. E aí, por que eu trago isso? Porque a dor de cabeça que a Gabi trouxe, muitas vezes é o quê? Algum alimento que a mim não faz bem, ou alguma emoção que eu não consegui metabolizar e por aí vai. Então, esse caso específico do autismo, que é uma coisa que
não tem muita dificuldade de diagnóstico, né? Ou seja, é uma questão ali genética e não é que é menos provável um diagnóstico equivocado nesse sentido, né? Mas ainda assim se resolve olhando para a emoção e melhora bastante. Claro, cada caso é um caso, mas nesse caso foi uma melhora exponencial olhando para os adultos e olhando para a alimentação. Então, só para Que casar com o teu lindo. exemplo ali de dor de cabeça. Vamos Perfeito. falar das necessidades? Eu não sei se tem algum outro comentário que você acha Necessidades. importante a gente comentar. A Lívia também falou aqui um pouquinho de receio. Vamos tentar trazer alguma luz aqui, Gabi. Meu filho tem TDAH e tenho medo de precisar de medicação. Vamos trazer um pouquinho de luz. O que a gente pode Vamos. colaborar para evitar a chance de necessidade de medicação? De medicação. É olhar. Bom, vai casar com a questão das necessidades. É olhar. Tem que olhar para essa criança como um todo. Como um todo. Bem como eu falei, começando da criança, indo além do comportamento. Todo comportamento tem. Eu tenho as minhas frases, que são as frases assim. Mantras. Mantras. Todo comportamento é um pedido. Todo comportamento é a expressão de uma necessidade. Todo. Ah, mas Gabi, quando a criança se joga no chão do nada, tem um pedido ali atrás. Comportamento é uma linguagem. Tá? Isso serve para criança, serve para adulto. O adulto é mais contido no seu comportamento, né? O adulto consegue moldar mais o seu comportamento porque tem autorregulação emocional, porque tem anos e anos de experiência social, então entende qual comportamento é desejado e aceito nesse ambiente, nesse contexto. As crianças não têm essa parte ainda, estão formando essa parte. Então, elas se comportam de acordo com aquilo que elas sentem, elas se comportam de acordo com aquilo que elas necessitam. Então, olhar para o comportamento com esse olhar, que é uma linguagem. A gente precisa aprender a falar, ou não a falar, mas a interpretar essa linguagem. É tipo olhar japonês lá e assim, bom, ok, o que esse símbolo aqui está querendo dizer? É a gente olhar para a criança fazendo birra e entender o que é essa birra nesse momento, nesse contexto, com essa criança, que daí cada criança é a sua linguagem. O pictograma lá do japonês é um só. Quando a gente fala de crianças, cada criança desenvolve os seus pictogramas, né? A sua linguagem de comportamento. E a gente tem que aprender a interpretar. Então, esse é o principal, assim, olhar para a criança e para os comportamentos e entender que ajustes que eu posso fazer para atender essa necessidade que essa criança está expressando. Então, uma criança com TDAH hiperativa, ok, como que está atendida a necessidade de movimento dessa criança? Como que está atendido o contato com a natureza? Gente, natureza é um negócio que resolve 90% dos problemas, assim, né? Gente, eu já tive casos de mentoria em que simplesmente colocando na agenda da família 2 horas de contato com a natureza, que seja a graminha da frente do prédio, o mundo mudou para a família. Já tive vários casos em que só isso já resolveu muito, muito do problema. Então, tentar atender as necessidades e entender. TDAH, eu posso fazer um paralelo de novo aos tipos constitucionais, né? TDAH geralmente é uma criança que provavelmente ela é mais metabólico-motor. Ou seja, ela tem uma necessidade de movimento. É uma criança que ela precisa estar se mexendo para pensar. Ela não é uma criança que vai sentar e vai falar e vai contar uma história e vai ser... Não, ela precisa... A atividade dela passa pelo movimento e passa pela emoção. Então é uma criança que aprende, todos nós aprendemos muito mais através da emoção, mas em especial a criança que é mais metabólica motor, ela precisa do caminho da emoção para aprender. Então não é uma criança que ela ouve uma regra e entende a regra, como a criança que é mais neurosensorial. Ela é uma criança que ela precisa o caminho da emoção para entender aquela regra. Então, eu vou usar um exemplo bobinho, que é tipo matar bichinhos, matar a formiguinha. Se eu falo uma criança neurosensorial, não mata a formiguinha, ela é um ser vivo, ela merece viver. Tudo racional.
né? Ela merece viver, ela é da natureza, a gente precisa cuidar. A criança neurosensorial vai dizer, ok, entendi. A criança metabólico motor vai olhar assim, hã? Agora, para a criança metabólico motor, a gente fala, tadinha, deve ser uma formiguinha mamãe. O filhinho dela deve estar esperando em casa, ela deve estar levando comidinha para o filhinho. Pronto. Essa criança não vai... Entendeu? Entendeu que é um ser humano, assim como a mamãe e ele. Então, é uma criança que ela precisa dessa conexão com a emoção. Então, por que eu estou falando isso? Porque são formas diferentes de atender às necessidades. São formas diferentes de educar, são formas diferentes de conduzir, de colocar limites. Ai, Gabriela. A gente aprende... Sério. Só esse trechinho aqui da nossa conversa tinha que ser rodado em loop em todas as TVs corporativas de todos os lugares onde tem mulheres, porque a gente está tão no piloto automático, tão imerso nessa turma de analistas de estima, a gente tem usado a expressão a gosma. Lembra do filme Matrix, quando o Neo acorda naquela cápsula e aí ele primeiro tem que sair de uma gosma? A gente está tão imerso na gosma que a gente acha que as saídas... químicas, medicamentosas, são as melhores que a gente pode dar. Afinal, a gente pagou por uma consulta cara, né? Porque a gente pagar, sei lá, R$ 500 numa consulta com o médico, tá tudo certo. Agora, pagar os mesmos 500 numa consultoria com a Gabriela, falar de maternidade, não sei, é tanto dinheiro, né? E quando vê, a gente literalmente tá tapando o sol com peneira, porque não é que dá o remédio para esse distúrbio vai resolver, porque a gente está falando da natureza da criança. Então, o último ponto que eu queria trazer para nossa conversa, antes de jogar para você encerrar, Gabi, nós somos seres humanos. Nós somos seres humanos. Nós temos cérebros primitivos no mundo contemporâneo e, do ponto de vista histórico, esse contexto que a gente vive não faz nenhum ponto na linha do tempo. O que eu quero dizer? Não é da nossa natureza tela e apartamento. A gente não foi projetado para isso. A gente não foi projetado para tela e apartamento. E se esse é o contexto, eu sei que tem pandemia, tem tantas dificuldades. O objetivo aqui não é trazer mais crise, é trazer solução. Mas é óbvio que contextos assim vão deixar seres humanos que ainda são tão conectados com a vida, com a nuvem, com o Wi-Fi da vida, precisando de mais ajuda para correr, para entender a formiguinha no chão. Então, vamos, por favor, participar do curso na semana que vem, entender as coisas com um pouco mais de profundidade, para parar de tentar resolver dor de cabeça com analgésico. Vamos resolver dor de cabeça com o descanso, com o alimento que me serve. Eu entendo que não tem nada mais importante do que isso, porque a gente está falando de uma próxima geração, a gente está falando aqui de legado, né? Eu sou muito otimista, e eu realmente sou otimista em relação ao que a nossa tribo aqui é capaz de construir, né? Nesse novo nível de consciência. Então, Gabi, queria passar para você encerrar e também para fazer o seu convite para o nosso curso. Então, pegando esse gancho, não vou entrar aqui no tema de telas para crianças, mas fazendo um gancho com o que eu falei antes, né? Da necessidade. A gente precisa olhar e atender a necessidade no seu pedido original. O que acontece? A criança, ela precisa, e aqui a gente está falando de uma necessidade, assim como do alimento, de amor, atenção, se sentir aceita e importante. Isso tá no DNA, tá no desenho do humano, tá no nosso cérebro primitivo, que busca essa reconciliação. E eu tô relendo aqui nosso querido Erich Fromm. E ele fala justamente dessa busca por reunir, que a gente consegue através do amor. Então, muito cuidado ao atender as necessidades, quando elas vêm disfarçadas, né? Então, a criança, na verdade, ela precisa de atenção, mas ela pede um doce. Por quê? Quando ela pede por atenção, ela não é atendida. Quando ela pede por um doce, no mínimo um não, ela ganha. Então, de alguma forma, ela ganhou a atenção ou ela ganha o doce. E é isso que depois, e da mesma forma, o medicamento pesado, e da mesma forma, as telas, e da mesma forma, tantas coisas
que a gente acaba atendendo o pedido depois que ele já está deslocado. Depois que ele já é pedido secundário, terciário, quaternário, na 10ª potência. Então, a gente tem esse cuidado de identificar e atender a necessidade verdadeira, a necessidade primeira, porque, na verdade, a criança não precisa de doce. Não é essa a necessidade dela. O pedido do doce, o pedido da tela, o pedido do, sei lá, do brinquedo caro, é só uma manifestação de uma necessidade anterior que não foi atendida. Então, queria deixar esse ponto de reflexão também e convidar para o nosso curso gratuito, que é justamente essa construção de dentro para fora, né? O nome do curso ele é por causa disso, é essa construção que a gente precisa limpar as nossas lentes para conseguir enxergar a criança como ela é. Enxergar as necessidades dela e não as necessidades da minha criança interior ferida que estão se manifestando nessa relação. Então esse é o caminho de dentro para fora, a gente limpar dentro de nós, limpar as nossas lentes, para a gente conseguir enxergar a criança e abrir esse portal de conexão profunda e significativa e amorosa com a criança. Altamente econômico do ponto de vista existencial e financeiro também, porque vamos comprar menos brinquedos, menos doces, se a gente entender que é sobre sentar o bumbumzinho no chão e brincar com o negocinho. O Leão aprendeu a dizer isso, Gabi. A gente conversou, né? E eu pedi para ele me dizer quando ele quiser que eu brinque com ele. Agora ele fala com todas as palavras. Mamãe, brinca com o Leão. E aí não precisa mais quebrar a decoração da mesa, né? Esse assim, para quem tem criança pequena, já fica como tarefa, tarefa do dia. Quando a criança estiver resmungando na volta, quando a criança para tudo que está fazendo, larga tudo que está fazendo, se abaixa na altura da criança e tenta se conectar com o que é a real necessidade dessa criança. E aí fala para a criança, filho, tu tá querendo atenção da mamãe? Quer que a mamãe brinque contigo? Aí se a criança responder sim, ensina para a criança, diz para a criança como que ela pode pedir por isso usando as palavras. Ou se ainda não fala, como que ela pode pedir apontando para o quarto, né? Trazendo um brinquedo. Porque a criança aprende as formas de pedir. Por isso o deslocamento do pedido. Porque ela entende que se eu pedir, se eu ficar lá, mamãe brinca comigo, mamãe brinca comigo, mamãe brinca comigo, minha mãe não me dá atenção. Agora, se eu peço um doce, no mínimo não eu levo. Então, no mínimo 5 segundos de atenção eu tenho. Então, voltar e ensinar para a criança justamente isso. A fazer o pedido, expressar a necessidade. Provocação desta semana que se inicia, que vai terminar com o dia da nossa independência, que para quem está aqui no sul do país tem todo um sentido cultural também. Em que mundo a gente quer que os nossos filhos vivam? A minha preocupação não é apenas com o Leão, porque eu sei que o Leão vai ter amigos, e eu quero que esses amigos tenham ideias de coisas interessantes a fazer juntos e não bobagens. Eu sei que o Leão vai ter amores. Eu quero que essas mulheres, essas meninas, esses amores estejam num lugar de maior consciência também. Por que eu estou fazendo essa reflexão? Porque a gente aqui é muito ambiciosa. A gente quer muito mudar o mundo, fazer uma transição planetária. Então, não gostaria de te pedir para mandar o aviãozinho para todos os seus contatos. Não, mas eu gostaria de te pedir o seguinte. Como pequeno exercício, microcomportamento de autogestão e de compromisso com os colegas do seu filho e da sua filha que você ainda não conhece, mas que eles vão se conhecer lá na frente. Pensa com amor, com carinho. Quem é a mãe que eu conheço que pode se beneficiar disso? Nem conhece Sonata, nem é da tribo, nunca ouviu falar em Gabriela Roquembar, acha essa Natália meio exagerada, meio barulhenta, ou nem sabe quem é a Natália, tanto faz. Mas pensa nessa pessoa e manda o link direto da inscrição no curso gratuito. Porque não custa absolutamente nada. E quando vê, a gente evita de resolver não, né? De piorar problemas com soluções que não são soluções, né? Que são mais armadilha. Então, Gabi, como sempre, uma alegria e um aprendizado profundo estar com você. A partir dessa semana, a gente também vai encher a nossa timeline de pequenos vídeos de conteúdo gratuito que
recomendo que você salve, que você guarde, porque quando o bicho pegar, para sair da gosma do piloto automático, a gente precisa de âncora. Aí você volta nesses videozinhos que vão estar ali no timeline da Sonata. Desejo uma semana maravilhosa para todas nós. E se a gente fizer esse trabalho de formiguinha de trazer mais uma, quando vê, a gente atinge as nossas imensas ambições, né, Gabriela? Isso aí, perfeito. Uma ótima semana e vamos nos ver muito ainda agora, É. até o nosso curso gratuito. Um beijo. Obrigada. Ótima semana. Obrigada. Tchau, tchau.